e assim crescer em comunhão. Quero viver com meus irmãos e assim crescer uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns com os outros por meio de Cristo. O compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros em comunhão. Em comunhão, quero viver com meus irmãos e assim crescer uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns com os outros por meio de Cristo. O compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros em comunhão. Em Cristo, um corpo, uma só fé, um só coração. Em Cristo, um povo, uma missão, plena comunhão, uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns com os outros por meio de Cristo. O compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros em comunhão. Aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns com os outros por meio de Cristo. Um compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros em comunhão, sempre uns aos outros em comunhão, sempre uns aos outros em comunhão. Louvado seja o nosso Deus, mais uma noite estarmos aqui reunidos para adorá-lo. Algumas famílias estão doentes, outros não puderam estar. Inclusive minha pequenininha também não pôde estar hoje aqui doente, está com o seu Kenji lá em casa. Algumas outras famílias também disseram isso. Nós vamos estar orando por eles já de início, pedindo que Deus abençoe os que estão enfermos e também aqueles que por outros motivos, às vezes é uma questão de frieza espiritual, que têm passado por lutas, dificuldades, também que Deus esteja alcançando eles e que eles possam acompanhar a live e ser tocados pela palavra do Senhor. Vamos orar?
Querido Deus, bondoso Pai, louvado seja o teu nome, Pai, primeiramente por Cristo, ser o nosso Deus, Senhor e Salvador. Nós te louvamos, Pai, porque o teu amor, Pai, é revelado a nós naquela cruz, Pai, onde Cristo, sendo sem pecado, o justo pelos injustos, foi entregue na cruz por nós pecadores. Que amor é esse, Pai? Tão grandioso que só o Senhor pode dar. Pai, nós também te louvamos por essa rica, santa e abençoada, Pai, reunião de adoração ao Senhor, onde nós estamos aqui, Pai, para declarar que só o Senhor é o nosso Deus e para sermos, Pai, fortalecidos, abençoados e cada vez mais encorajados pela Tua palavra, aplicada no nosso coração pelo Teu Santo Espírito, a caminhar firmemente com o nosso Mestre Jesus Cristo. Abençoe, Santo Deus, de forma muito especial, aquelas famílias que hoje não puderam estar aqui, principalmente questões de enfermidade, ou até mesmo, Pai, de apatia espiritual. Esteja, Pai, ali alcançando essas famílias, abençoando, curando-as, Pai. Esteja também restaurando, Pai, o fervor espiritual naqueles corações, Pai, que precisam ser reanimados ali pelo Senhor, como isso acontece, Pai, em nossa caminhada cristã. Abençoe aqueles que já estão aqui, que todos os atos desse culto sejam tão somente para o louvor da sua glória. Abençoe no Santo Deus e nos capacite, Pai, a prestar a adoração que só o Senhor é digno. Em nome de Cristo é que nós oramos. Amém. Salmo 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi o Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabeis que o Senhor é Deus, foi ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Como é pequenininha, eu falei, né, ela está doentinha, aí fica mais dengosa, né? E esses dias eu estava lembrando dela, né, quando eu ensinei para ela o que era culto. Ela perguntou para mim: papai, o que é culto? Por que culto? Culto. O que é o culto? Eu falei: culto é uma das coisas mais lindas que Deus preparou para nós. É quando nós vamos lá e espiritualmente Deus está presente. É Deus que está presente. Nós cremos nisso. O Senhor está aqui. Ele está presente espiritualmente e é Ele que nos abençoa. E eu falei: olha, filha, é tão verdadeiro isso que ela falou: é mesmo, papai? Eu falei: é, porque Ele chama a gente para adoração. Olha lá, Ele diz assim, ó: celebrai com júbilo ao Senhor. Mas é Deus que está falando. Eu falei: o que é a Bíblia? Ela, a palavra de Deus. Eu falei: então não estamos lendo a Bíblia? Não é a Bíblia que está falando celebrai com júbilo ao Senhor? Então é Deus. Ela: nossa, papai, que lindo. Então Deus está presente e Ele recebe a nossa adoração. Eu falei: é isso, filha. É isso. E é bom que de vez em quando eu tenho que lembrar ela. Nós estamos aqui, Deus está presente. Então, irmãos, olha que maravilha. Nós não estamos aqui simplesmente para em memória ou só lembrando de alguém que está distante. Mas nós adoramos o Deus que está presente aqui conosco e Ele nos chama pessoalmente à adoração. É como se o Senhor falasse assim: meus filhos, filhos da aliança, meu povo, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. E a igreja faz o quê? Ela se coloca de pé. E em resposta a esse chamado do Senhor, nós vamos adorá-lo, assim como Ele merece. Vamos adorar o Senhor, cantando o louvor Esta Paz que Sinto em Minha Alma. Amém. Vamos nos colocar de pé. Como é bom saber que o Senhor sempre está conosco e que a paz dEle não é uma paz segundo o mundo, mas é a paz que, apesar de todas as lutas e aflições, nós podemos confiar que Ele está cuidando de nós. Amém? Vamos louvar o nosso Deus de todo o nosso coração. Esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, olho seu amor, não me guio por vistas, alegre sou.
por vista, alegre sou. Não olho circunstâncias, olho seu amor. Não me guio por vista, alegre sou. E ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, hei de confiar. Não olho circunstâncias, olho seu amor, seu grande amor. Não me guio por vista, alegre sou. Não olho circunstâncias, olho seu amor, seu grande amor. Não me guio por vista, alegre sou. Oh glória, aleluia. Glória, aleluia ao meu Senhor. Oh glória, aleluia. Glória e aleluia ao meu Senhor. Estamos juntos. Não olhe circunstâncias. Olhe seu amor, seu grande amor. Não me guio por vista, alegre sou. Não olhe circunstâncias, mas olhe seu amor, seu grande amor. Não me guio por vista, alegre sou. Aleluia. Graças Amém. te damos, Senhor, por esta paz, ó Deus, que tem reinado em nossos corações, apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades, ó Deus, apesar das lutas, dos problemas, da enfermidade. Mas sabemos que existe uma paz que inunda o nosso coração. E essa paz vem somente de Ti, Senhor, direto do Teu trono para o nosso coração. Senhor, não permita que olhemos para as nossas circunstâncias, ó Pai, que venham ao nosso redor, Senhor, mas que olhemos para o monte, para o alto do monte, que é onde está o Senhor Jesus. Ó Deus, onde há a nossa esperança para o coração aflito e abatido, Senhor. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, ó Deus, e é em Teu nome que nós oramos. Amém. Amém. Poder sentar. Uma vez que reconhecemos quem o nosso Deus é o Deus Criador, o Deus Altíssimo, Deus Santo e Poderoso, agora nós reconhecemos quem nós somos na presença desse Deus. Em 2 Samuel, capítulo 12, 13, diz assim: Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: Também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Que maravilha saber que nós temos um Deus que é perdoador. Um Deus que, apesar dos nossos pecados e das nossas falhas, nos perdoa. Não é verdade? Alguns entendem que a maior evidência do Espírito Santo é uma igreja cheia ou simplesmente pessoas felizes e cantando. Mas uma maior evidência do Espírito Santo é uma igreja quebrantada, humilde, que reconhece os seus pecados e que busca em seu Salvador o perdão, a redenção e a transformação das suas vidas. Que maravilha saber que nós temos o Senhor Jesus como esse Deus poderoso. Nesse instante, eu convido a todos que fechem seus olhos e coloquem diante do Senhor as suas lutas, os seus pecados, as suas iniquidades, mas coloque sabendo que o Senhor, Ele é poderoso e Ele é gracioso para nos perdoar os pecados e restaurar as nossas vidas em Cristo. Vamos orar ao Senhor. Oremos. Santo Deus, glorioso e bondoso Pai. Apesar, Pai, de todas as bênçãos que nós temos recebido em Cristo Jesus, por vezes ainda, Pai, pecamos contra Ti. Fazemos o que é mal, Pai, perante os Teus olhos, seja pelo agir, seja pela omissão,
seja pelo pensar, pelo falar. Pai, é por isso que nesse instante, onde somos chamados pelo Senhor para adorar ao Senhor na beleza da sua santidade, como teu povo, nesse momento de adoração, no começo da semana, nós também não podemos, Pai, deixar de reconhecer essas faltas, Pai, que cometemos contra Ti, não só, Pai, para confessá-las diante do Senhor, mas para clamar a Ti, que o Senhor nos perdoe. Perdoe dos nossos pecados, porque pecamos contra Ti. Pai, nós também temos a convicção e a certeza que assim como Natã falou pelo Senhor a Davi, assim o Senhor nos fala nesse momento, que uma vez que confessamos nossos pecados, o Senhor também nos perdoa. Muito obrigado, Pai, pela sua graça, pela tua misericórdia, pelo teu rico amor em Cristo Jesus por nós pecadores. Pai, nós clamamos ainda que o Senhor crie em nós um coração puro, um coração cada vez mais parecido com o do nosso Mestre, Cristo Jesus, e que cada vez mais possamos, Pai, sermos parecidos com o Senhor Jesus. Abençoa-nos, Santo Deus, como igreja, que possamos também aprender a perdoar, assim como o Senhor tem nos perdoado. Que possamos, Pai, como igreja, anunciar o Evangelho, Pai, que também é o Evangelho do perdão. Ou seja, o Evangelho que alcança até o maior dos pecadores, assim como o Senhor tem nos alcançado. Abençoa-nos, Santo Deus, restaura a nossa vida, cada vez mais possamos ser próximos e parecidos com o Senhor Jesus. Essa é a nossa oração. Em nome de Cristo é que oramos. Amém. Certo que o Senhor perdoa os nossos pecados e que em Cristo nós somos chamados para servir ao Senhor. Nós vamos louvar o Senhor agora lendo 2 Coríntios, capítulo 9, versos 7 a 8, que diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Interessante, né? Que mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às provas, mesmo em meio à escassez, o pastor é o pior season do ano para nós, o inverno, ainda com muitas lutas e dificuldades. Mas uma verdade nós temos que declarar aqui: Deus tem cuidado de nós. Não é verdade? Ele tem cuidado de nós. Nos momentos mais fáceis, vamos dizer assim, mas principalmente nos momentos mais difíceis, nós vemos a sua mão, o seu cuidado, o seu amor sobre as nossas vidas, nossa família e a nossa igreja. Então, como resposta à gratidão ao nosso Deus, e porque queremos que o reino dele possa avançar cada vez mais, nós, então, somos chamados a adorar o nosso Deus também com os nossos dízimos e ofertas. Se você nos visita pela primeira vez, não se sinta constrangido, essa é uma prática dessa igreja, e como nós lemos aqui, não é por necessidade e muito menos por constrangimento, mas por gratidão e amor ao nosso Deus. E também, nesse momento de ofertarmos ao nosso Deus com dízimos e oferta, também eu gostaria de lembrar que na última assembleia da nossa igreja, nós tivemos o compromisso de estar levantando ofertas específicas para a questão do visto migratório dos nossos queridos irmãos Juninho, nosso maestro ali, presbítero, e a nossa querida irmã Babi. E aqueles irmãos que vieram preparados para isso, nós também teremos um momento para ofertar, para que a igreja possa dar continuação em todo esse processo, tá bom? Então vamos se colocar de pé e vamos adorar o nosso Deus com mais 2 cânticos de louvor e adoração ao Senhor. Amém. Peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus, Filho celeste.
caminho para a mansão, mais e mais perto, seguindo o Mestre, posso o gozo da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Oh, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Oh, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Aleluia. Amém. Bendito seja o nome do nosso Senhor. Amém. Amém. Vamos louvá-lo também em outras línguas. Um dia haverá em que ele será exaltado em todas as línguas, diante de toda a terra. Amém. A thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And now we've gone before us, and now we will believe. We'll sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name
stands above them all. Your name is the greatest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, your powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifting high, holy, holy forever. Your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. We will always be. Holy, holy forever. Pai, muito obrigado, ó Deus, pela tua graça. Muito obrigado, Pai, por ser esse Pai poderoso, ó Pai. Mais alto dos altos és exaltado, ó Pai. Nós te louvamos por isso. Nós te bendizemos, ó Deus. Obrigada porque o Senhor nos trouxe aqui essa noite. Nós sabemos que isso não foi a nossa escolha, mas foi o mover do seu Santo Espírito, ó Deus. Porque nós sabemos que quando nós nos posicionamos, ó Deus, para te servir, ó Pai, para buscar ao Senhor, o inimigo se levanta, ó Deus. E ele coloca muitos empecilhos, muitas distrações na nossa vida, mas o Senhor, ó Pai, nos escolheu. E aqueles que são escolhidos teus, ó Deus, nós nos sentimos incomodados pelo seu Santo Espírito. Muito obrigado, ó Deus. Que o Senhor possa, da mesma forma, ó Pai, tocar aqueles que estão desanimados, aqueles que estão enfermos, ó Deus, ao qual o Senhor sabe o motivo de cada vida, ó Pai, cada contexto, mas que nós possamos estar aqui, ó Pai, cheios de alegria, ó Pai, para ouvir a tua voz, a tua mensagem, ó Deus, o teu recado. Não aquilo que nós queremos, mas aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações nesta noite. Pai, prepare as nossas vidas, ó Deus. Prepare também o servo que trará a tua palavra, ó Deus. E que tudo que seja feito aqui, ó Pai, seja somente para a tua glória, Deus. Esta é a nossa oração, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Ainda nos conservando de pé, nós vamos declarar a nossa fé, né, através da resposta à segunda pergunta, a pergunta de número 102 do nosso catecismo. Pelo que oramos na segunda petição? Pelo que oramos na segunda petição? E a igreja responde. Na segunda petição, que é, venha o teu reino, pedimos que o reino de Satanás seja destruído e que o reino da graça seja adiantado. Que nós e os outros a ele sejamos guiados e nele guardados, e que cedo venha o reino da glória. Acabamos de falar que ele é o Rei dos Reis. Estamos agora declarando, venha o teu reino. Que maravilha. E o nome dessa igreja, sabe qual que é? Christ the King. Significa? Cristo é Rei. Nós cremos que ele é o Rei dos Reis e que o reino dele já inaugurou na sua primeira vinda. E ele está vindo para consumar todas as coisas. Louvado seja o Senhor. Pedir para os irmãos agora se sentarem. Chamar as crianças aqui à frente. Nós vamos estar orando por elas. Tia Bianca e a tia Lucimara vão estar hoje dando aula. Lindas. A Valentina hoje chegou para mim e falou, pastor, olha aqui, ela tem um colarzinho, né? A mãe dela falou que ela estava doida para trazer aqui. Ela falou, olha aqui, ó, o meu anjo, o anjinho, pastor. Eu falei, Agora, você sabia que quando a Bíblia fala lá assim, ó, no Salmo,
o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o amam, muitas pessoas pensam assim, né? Os anjos, né? Mas ali é no singular. O anjo do Senhor. O anjo do Senhor. Sabe quem que é o anjo do Senhor no Antigo Testamento? Quem que é? Jesus. Olha que maravilha. Deus pode enviar os anjos? Pode. Mas acima de tudo, é o Senhor Jesus. É o próprio Deus, o Rei dos Reis, que nos protege. Que maravilha. Não é verdade? O anjo do Senhor é o Senhor Jesus, cuidando de nós. Vamos orar? Papai do céu, muito obrigado por esse momento tão especial, que nós estamos louvando o teu santo nome, aprendendo da sua palavra. Que o Senhor continue abençoando, Pai, os nossos filhinhos e filhinhas, lembrando, Pai, que antes de eles serem nossos, eles são teus. E é por isso que eles são preciosos, é por isso que eles são queridos, porque eles são filhos da aliança, filhos do pacto. Que o Senhor continue, Pai, abençoando essas crianças, e que elas jamais venham, Pai, se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que sempre caminhem firmes e retamente, sempre buscando o alvo que é Cristo. Abençoe, Santo Deus, também os pais, nos dê graça e misericórdia, nos capacite, Pai, porque é uma tarefa tão, Pai, honrosa, mas também tão cheia de responsabilidade e difícil. E sem o Senhor nós não conseguimos. Nos capacite, Pai, para que sejamos pais segundo o teu coração, para criá-los, Pai, conforme a tua vontade. Por último, Pai, rogamos pelos filhos da aliança, que já cresceram, Pai, e que por algum motivo acabaram se esquecendo do Senhor. Abençoa-os, Pai. Traga-os de volta para ti, porque eles são teus. E ao mesmo tempo, Pai, nos lembre que nós somos do Senhor e que nós também, não importa a idade que tenhamos, nós também somos teus filhinhos e tuas filhinhas, e que nós carecemos desse Pai eterno, poderoso, gracioso, misericordioso, que é o Senhor sobre as nossas vidas. Abençoe, Pai, os professores também, as professoras que estarão ali, que sejam instrumentos nas tuas mãos, Pai, em nome de Cristo é que oramos. Amém? Deus abençoe. Vamos lá. Vamos das crianças. Eu vou chamar à frente o reverendo Juscelino, o pastor Juscelino. Vou fazer uma curta apresentação, eu vou deixar o pastor se apresentar melhor. Pode liberar isso aqui. Pessoal, primeiramente, o pastor Juscelino é esposo da dona Edith, que é membro da nossa igreja, que frequenta lá em Cherry Hill. E é uma bênção, o pastor Juscelino tem empregado já lá em Cherry Hill, nos ajudado e trazido mensagens assim que bíblicas e que falam de maneira muito prática ao coração, falando acerca do Evangelho. E é uma alegria, acho que é pela primeira vez, né, pastor, que o senhor está pregando aqui na Filadélfia? Primeira vez que o pastor estará pregando aqui, eu gostaria de orar para que Deus continue usando a sua vida, pastor. Querido Deus, glorioso Pai, nesse instante, Pai, onde continuaremos a louvar o teu santo nome, agora, Pai, ouvindo a tua palavra, com os nossos ouvidos, corações, rogamos a ti que o Senhor use poderosamente, Pai, como o Senhor tem usado, a vida do teu servo. Que eles sejam instrumentos nas tuas mãos e que a palavra, Pai, seja toda do Senhor. Que ela venha, Pai, para nos confrontar, mas também para nos confortar, nos consolar, nos encorajar, mesmo em meio às lutas e dificuldades, a olharmos para Cristo e seguirmos adiante com o Senhor. Fale, Pai, aos nossos corações. Abençoa-nos, Pai. Em nome de Cristo é que oramos. Amém. Boa noite, meus irmãos. Meu nome é Juscelino. E desde já eu agradeço a Deus esse privilégio, essa oportunidade de mais uma vez ser porta-voz dele, da sua palavra, para abençoar a vida de outras pessoas, a vida de vocês. Rogo que Deus desde já abençoe vocês, mantenham a mente concentrada. Lembre que um dos alvos de Satanás é arrebatar da nossa mente a palavra do Senhor, não é? Às vezes com distração, com lembranças que vêm à sua mente, problemas. Essa é a hora de você preparar a mente, o coração, os ouvidos, prestar atenção na palavra do Senhor. Meus irmãos, se alguém chegasse para você e dissesse assim: eu tenho muita curiosidade sobre a Bíblia, mas eu não tenho paciência para ler a Bíblia,
até entender o que ela diz. Então, por favor, me dê aí um texto, um resumo da mensagem da Bíblia. Que textos ou que texto viria à sua mente? Talvez alguém com a mente mais teológica lembrasse de Romanos, capítulo 5, e lesse para esse amigo o seguinte, verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Esse texto fala que há Deus e que sua principal criatura somos nós, os humanos, precisa de salvação. E que o meio estabelecido por Deus para a salvação desses humanos, pecadores, que estão debaixo da sua ira, que é a expressão da sua santidade e do seu caráter de juiz justo, esses precisam de um Salvador, de uma salvação. Essa salvação foi providenciada por Jesus Cristo, o Filho de Deus, enviado por Deus, e que esse Filho, Cristo, morreu por nós, deu a vida por nós. Mas talvez seu amigo diga, esse texto é muito grande, complicado demais, eu vou passar muito tempo pensando nele. Aí talvez outros, com uma cultura bíblica mais popular, lembrassem logo de quê? Que texto? Qual é o texto mais citado na evangelização? João 3,16, não é? E vamos estendê-lo até João 3,16, 18. Então, muitos leriam para esse amigo bem intencionado, que quer conhecer um resumo da palavra de Deus. Então, você leria para ele assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então você vai ver, esse texto aqui fala que há Deus, que há os humanos aqui estão divididos em dois grupos, os que creem em Jesus Cristo, os que não creem em Jesus Cristo. Os que não creem em Jesus Cristo já estão debaixo de uma condenação, já estão sob julgamento, e a salvação é para aqueles que creem. Esses que creem são livres de um julgamento que já existe. A sentença já foi anunciada. E que esse Deus, que tanto salva quanto julga, ele ama o homem de tal maneira que ele deu o que ele tinha de mais precioso, o seu Filho unigênito. E no texto anterior, Romanos, está dito que, dessa forma, Deus está provando o seu amor para conosco, de uma forma incompreensível, porque é possível que você faça algum sacrifício por uma pessoa boa, mas você fazer um sacrifício do que você tem de mais precioso, inclusive seu próprio filho, único, unigênito, em favor de um criminoso, isso está fora de cogitação, não é verdade? E diz aqui que essa salvação novamente vem através de Jesus Cristo, que é enviado. E o desejo de Deus é que os homens recebam a mensagem do seu Filho, que é uma mensagem de perdão, justificação, reconciliação. Mas o verso 19 diz: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Não é brincadeira, né? Tanta gente boa que a gente conhece, a gente diz, fulano é um homem decente, uma mulher decente, direito, mas a Bíblia está dizendo que as obras dessas melhores pessoas, a quem nós reputamos muito respeito e consideração e estima, as obras dessas melhores pessoas são obras más. E que todos nós somos pecadores. Mas pode ser que o seu amigo diga assim, mas são palavras,
São palavras. A minha mente não é muito acadêmica. Me mostre um quadro. Um quadro. Afinal de contas, tem um ditado popular que diz que um quadro vale mais do que 1000 palavras, não é isso? Uma foto. Por isso que o Instagram faz tanto sucesso. Porque as pessoas não querem pensar. As pessoas não querem ler e pensar. As pessoas querem ver. E quando a gente estuda neurofisiologia, você entende por quê? A imagem, ela instantaneamente, ela impacta a mente humana, enquanto que as palavras, você precisa desenvolver um sistema de reflexão, de percepção, de conexão entre uma coisa e outra, para entender o que significam aquelas palavras. Não é assim com as imagens. Né? Então, se essa pessoa pediu a você um quadro, o que você mostraria para ela? Que quadro na Bíblia seria um resumo da mensagem de toda a Bíblia? Eu vou antecipar e dizer o seguinte. Quando eu leio João 3, 16 a 18, Romanos 5, 8, embora essas palavras reflitam teologicamente todo o resumo da Bíblia, da mensagem da Bíblia, mas elas não chegam a me emocionar, porque, como eu disse, não é um quadro. Mas eu sempre faço uma conexão com o quadro da crucificação. Aí não tem jeito. Quando eu olho para o quadro da crucificação, aí meu coração se agita e provavelmente vai se agitar aqui. Eu já estou antecipando o que eu estou vendo no quadro da crucificação e a emoção já começa a brotar no meu coração e vocês vão entender por quê. Então, talvez alguém, ao pedir para você um quadro da Bíblia, que resuma a mensagem da Bíblia, depois que a pessoa rejeitou Romanos 5, 8, depois que disse, não, mas mesmo João 3,16 é complicado para mim, aí você lembre de mostrar para ele o quadro da crucificação, que é tão importante, que está escrito em todos os evangelhos. Eu vou ler aqui o que se encontra em Lucas, no capítulo 23, e vocês vão ver por que o quadro da crucificação representa toda a mensagem de Deus para nós, e é um quadro não só do amor de Deus, como da própria humanidade. Veja bem, Lucas capítulo 23, diz assim. Verso 27. Seguia-o numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Seguiam Jesus, que estava a caminho da cruz. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá, bem-aventuradas as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes, caí sobre nós, e aos outeiros, cobri-nos, porque se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco. E também eram levados outros 2, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Antes disso, fala de Pilatos e os líderes religiosos que denunciaram Jesus, exercendo julgamento sobre Jesus. E diz aqui nos versos anteriores que Pilatos, ele tentou se livrar da responsabilidade daquela condenação, porque ele sabia que Jesus era inocente e que ele estava sendo entregue por inveja dos líderes religiosos. Isso aqui está dito claramente. Aqui diz assim, reunido Pilatos e os principais sacerdotes e as autoridades e o povo, disse-lhes, apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas tendo interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais. Pilatos, como representante político do Império Romano, sabia que Jesus era inocente. Nem tampouco Herodes, pois nolo tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. Castigá-lo para quê? Para agradar aquelas pessoas, politicamente. E será forçoso soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava, fora com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade, também por homicídio. Desejando Pilatos soltar a Jesus, desistiu ainda. Ele, porém, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam, crucificam, crucificam. Então, pela terceira vez, lhe perguntou, que mal fez ele? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei.
Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o seu clamor prevaleceu por conveniência política. Então, Pilatos decidiu atender-lhes o pedido, porque Jesus era culpado? Não, por conveniência política. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediram, e quanto a Jesus, entregou à vontade deles. E aí, levam Jesus, inicialmente com um madeiro sobre seus ombros, até que ele não suportou, caiu, e pedem a um homem chamado Cirineu, obrigam, né, um homem a carregar aquele madeiro por Jesus, porque Jesus estava muito ferido, muito machucado. Eu falo já um pouco sobre isso mais na frente. Então, essas mulheres acompanham e começam a se lamentar por Jesus. Observemos, essas autoridades que sentenciam, que condenam hoje no Brasil, tem um homem lá, eu não vou dizer o nome, tá certo? Que ele condena quem ele quiser, não tem prova, não tem legítima defesa, não tem devido processo legal, ele sozinho está decidindo os rumos do Brasil. Mas o mundo está cheio de gente assim. Esse aqui é um grupo, é o grupo que tem o poder, que está representado aqui nesse quadro da crucificação. São aqueles que mandam, às vezes eles mandam ostensivamente, como eu citei esse caso no Brasil, às vezes eles mandam na área política, às vezes um país invadiu outro país, o presidente daqui é um homem poderoso, está tentando interferir, e a gente vê historicamente homens poderosíssimos decidindo a vida de milhares e de milhões, como aconteceu na Europa no século passado, por causa de alguns poucos cabeças, líderes políticos, não é? Então, esses homens estão aqui representados, os homens que têm muito poder, poder que a gente nem imagina, como eles podem e estão afetando nossa vida todo dia, a vida dos seus filhos e dos filhos dos seus filhos, sem que você saiba. Às vezes, esses homens têm um poder, mas não são tão visíveis. São os grandes conglomerados financeiros, os grandes, os donos hoje, né, as big techs, que influenciam decisões de milhões de pessoas num país, no mundo inteiro. Esses homens lá no consultório, no escritório deles, eles tomam uma decisão e vai afetar a vida de todo mundo. Esses homens sabem, assim como Pilatos, que Jesus era inocente, que historicamente nunca ninguém conseguiu levantar, provar uma acusação verdadeira contra Jesus. Mas por conveniência política, por conveniência econômica, por conveniência militar, por conveniência de todo tipo, esses homens rejeitam Jesus, essas instituições, e Jesus, a cara de Jesus no mundo hoje é a igreja, e a igreja que é perseguida, e a igreja que é maltratada, e a igreja que é humilhada, e a igreja que é ameaçada pela sua fé, pela sua pregação. A gente talvez não sinta muito isso aqui, não sinta muito isso lá no Brasil, mas no mundo inteiro os cristãos são perseguidos, há uma tentativa de calá-los, de silenciá-los. São esses homens poderosos que estão representados aqui. As mulheres, elas estavam se lamentando por Jesus. Você lê isso e diz, puxa vida, que mulheres legais, né? Que mulheres bacanas, estavam ali vendo o sofrimento de Jesus, sofrendo por Jesus. Porque será que Jesus, então, irmãos, em meio a tanta dor e sofrimento, ele se volta para elas e as corrige? Parece até que ele foi grosseiro, né? Porque aquelas mulheres, elas estavam entendendo erradamente o que estava acontecendo. Elas não estavam vendo que Jesus estava naquele processo de sofrimento pelos pecados delas também e dos filhos delas. Era aquela simpatia natural, coitado desse homem, nada fez, agora está sofrendo, nós estamos batendo nos peitos, lamentando por ele. Como se Jesus fosse um coitado. Quantas pessoas são simpáticas a Jesus e olham para Jesus como se fosse um coitado, não é? Ah, coitado de Jesus, e no Natal, então, aqueles presépios, o menino Jesus. E uma vez eu vi um pregador falando lá de Apocalipse, olha, Jesus está à porta do seu coração batendo, Jesus está do lado de fora, está no frio, o bichinho, coitado, abre a porta para Jesus entrar na sua casa. Esse tipo de mensagem repugna. Isso não é o Cristo da Bíblia, o Senhor que diz, que dá ordem ao mar
e à tempestade, e aos mortos, e aos enfermos para que sejam curados, e que diz aos discípulos, vocês me chamam mestre, Senhor, e fazem bem, porque de fato eu sou. E quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Né? Esse Jesus dos dias de hoje, que é apresentado como um homem bonzinho, legal, puxa vida, olha, vamos aplaudir Jesus, quem dá um like para Jesus? Isso é um Cristo falso, mentiroso. Você sabe, esses pregadores imediatos têm milhões de seguidores, é porque eles não falam da mensagem da cruz. Eles falam de uma mensagem de autoajuda, um Jesus legal, que veio trazer conforto e bem-estar para todos nós. Mas isso é mentira. Aquelas mulheres não entendiam o que estava acontecendo. Há uma multidão de gente assim que vem para a igreja, acha os crentes legais. Puxa, esse povo é legal. Olha, tem gente que vem à igreja e dá oferta. Puxa vida, gostei desse pastor, vou contribuir. Vai construir uma igreja, vai fazer isso, vamos ajudar. Aí olha para Jesus, bichinho, coitado, meu Deus, esses crentes se esforçam tanto. Eles não nos veem como a Bíblia diz que nós somos, os herdeiros dessa terra, que vamos julgar essa terra. Eles veem a gente como coitados. Os coitados, eles emocionalmente, psicologicamente são muito fracos. Eles precisam do amparo de uma fé, de um Deus muleta que dê a eles sustento. Coitado, vamos ajudar esses crentes, esse povo aí. Irmãos? Irmão, nós somos leões. Nós somos mais que vencedores. Nós somos aquele cujo Deus está em nós, vai adiante de nós e está na nossa retaguarda, protegendo a nossa vida. Nós somos aquele de que Jesus disse, não cai um fio de cabelo da nossa cabeça, que não seja por uma ordem direta de Deus. Mostrando que na vida do seu povo não há nada que seja suficientemente insignificante pela qual Deus não tenha controle. Aquelas mulheres se lamentavam pela pessoa errada. Jesus corrige. Mulheres, não se lamentem por mim. Jesus podia ter dito, eu estou aqui cumprindo minha missão, é para isso que eu vim. Você não sabe por que eu estou passando esse sofrimento. É pelos pecados de vocês, e dos filhos de vocês, e dos netos de vocês. Vamos continuar. E Jesus fala de que viriam tempos difíceis. Ele está falando do cerco de Jerusalém, da destruição da cidade de Jerusalém, que a história diz que o cerco foi tão terrível que foi faltando alimento dentro da cidade, a fome era terrível. Mulheres chegaram a matar seus bebês. Os bebês não tinham mais leite para sugar no peito das mães, pela fome. Mulheres matavam seus bebês para se alimentar da carne deles. Foi uma situação terrível. Jesus aponta para tudo isso. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Nestes dias dirão aos montes, caí sobre nós, e aos outeiros cobri-nos, porque melhor é morrer do que viver desse jeito. E Jesus disse, porque se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? Em outras palavras, eu que sou inocente, estou passando por isso, o que não vão fazer com vocês? Ele estava falando da ameaça dos romanos, que ocorreria depois. Verso 27. Seguiu numerosa multidão de povo, e também mulheres que batiam no peito e lamentavam, já falei disso. Olha o verso 27. Multidão de povo o seguia. No verso 35, está dito assim, o povo estava ali e a tudo observava. Ponto. O que significa isso, irmãos? Que grupo é esse que está representado aqui? É a indiferença de muitos, que olham para a vida com indiferença, do tipo, não estou nem aí. São os cínicos. São aqueles que olham para a igreja, para a Bíblia, para a fé, para a religião, acha tudo isso muito interessante e só observa. São aqueles que ficam em cima do muro, nem para um lado e nem para o outro, são aqueles que ficam ali observando, vamos ver em que vai dar tudo isso. São aqueles que leem a Bíblia, acham até interessante fazer filmes, escrever livros sobre isso, mas não tem compromisso com esse Jesus. Sabe quantas pessoas exploram a figura de Jesus na literatura para vender livro de autoajuda? Já ouviu aquele livro, Jesus, o maior psicólogo que já existiu, o maior psicólogo do mundo? O cara ganhou horrores de dinheiro, apresenta Jesus como um psicólogo. Ah, maldito. Ele não apresenta Jesus como o Senhor do universo, a quem todos devem se curvar, render honra e glória e obediência.
o maior psicólogo que já existiu. Aí outro vai escrever o maior administrador, o maior líder. E por aí vai. Reduz Jesus à estatura humana. E tão somente isso. Esses são os indiferentes. Esses são aqueles, como se diz lá no Nordeste, nem fede nem cheira. Esses são aqueles que Jesus disse lá no Apocalipse, você nem é quente, nem é morno. Se estão dentro da igreja, é porque nem é quente, nem é morno. Estão ali observando as coisas. Observam passivamente, não põem a mão no arado, nem confessam a Jesus, muito pelo contrário, também não negam. Observa. E tem muita gente dentro das igrejas assim, que vem para o culto para observar e depois fazer o quê? Criticar. Não vem de fato para adorar, para se quebrantar e dizer, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Vem para observar o culto. E diz aqui, também eram levados outros 2, que eram malfeitores, para serem executados com ele. A pena de morte, só Roma poderia decretar. Os judeus e qualquer outro povo subjugado não podia decretar a pena de morte. E os judeus, quando decretavam a pena de morte por motivos religiosos, era por apedrejamento, de forma que a crucificação era uma pena de morte romana, agonizante, terrível, que podia durar vários dias até a pessoa morrer. Então, 2 criminosos estavam ali com Jesus para serem crucificados. E tinha que ser um crime de homicídio ou um crime contra o Estado de Roma. Talvez eles atacaram um soldado, mataram um soldado, participavam de um grupo guerrilheiro. Mas tinha que ser um crime contra o Estado para sofrerem a sentença de morte por crucificação. E eles estavam ali, Jesus. Olha, quando entraram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia, o livro de Apocalipse diz que Jesus haveria de ser crucificado exatamente entre os malfeitores. Por quê? Quando você olha para esse quadro, você se identifica com quem? Eu estou falando dos vários grupos que representam toda a humanidade, representam todos nós aqui. Você se identifica com as mães, que olham para Jesus como um coitado? Você se identifica com aqueles que têm poder e decidem sobre a vida de outros? Talvez porque tem empresa, tem cargo político. Você decide sobre a vida de outros, você sabe disso. Talvez esses malfeitores, Jesus foi crucificado entre 2 malfeitores, esses malfeitores representam toda a humanidade. Todos nós somos o que aos olhos de Deus? O que é que nós somos? O que é que Paulo diz? O salário do pecado é a morte. E diz que todos estão destituídos da glória de Deus. Desde Adão, que perdeu o manto que o revestia, um manto glorioso, quando ele pecou. Todos nós estamos destituídos desse manto glorioso, que será restaurado na ressurreição e na glorificação. Voltaremos a ser luminosos. Então, todos nós somos representados por esses 2 malfeitores aqui. Se você ainda não foi pelos outros grupos, esses 2 grupos, esses 2 malfeitores, 2 criminosos, representam a humanidade de uma forma geral. Talvez algumas pessoas olhem somente para Jesus e para o sofrimento de Jesus. Você vai dizer, pastor, o senhor disse que esse texto lhe emociona. Por quê? Porque você sabe com quem eu me identifico. Eu me identifico exatamente com um dos criminosos. Eu não sou melhor do que esses. Ele me representa. E vamos ver qual dos 2 criminosos me representa. Ou representa você, ou representa a humanidade. Nós vemos em João 3,16 que Jesus, ele mesmo disse que o mundo se divide em 2 grupos. Os que creem, os que não creem. Os que creem, antes da crença em Jesus, estavam debaixo de condenação também. Depois que creem, a sentença é afastada e eles são salvos. Os que não creem permanecem sob a sentença de condenação. E a sentença de condenação aqui, no quadro, é a sentença de morte pelo Império Romano, mas espiritualmente, isso aqui é uma metáfora para a sentença de morte que Deus declarou à humanidade desde Adão. Tu és pó e ao pó tornarás. Paira sobre a cabeça de todos nós uma sentença de morte. A mais visível, obviamente, é a morte biológica. Todo mundo morre. E muitos nem se preocupam com a morte espiritual, que é a mais séria e mais grave.
O que acontece? No verso, no verso 35, além do povo passivo que a tudo observava, e além dos 2 criminosos que estavam ali ao lado de Jesus, eu falo mais um pouco deles mais na frente, diz que as autoridades, fossem civis ou religiosas, elas zombavam e diziam: salvou os outros, assim mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Se tu és. Essa foi a mesma tentação de Satanás no deserto para Jesus. Se tu és o Cristo, filho de Deus, então, olha a minha sugestão: transforma as pedras em pães, alimenta as multidões. Se tu és o Cristo, filho de Deus, salta do pináculo do templo, porque os anjos vão te sustentar. E diz: olha, os reinos desse mundo, se você é o Cristo, filho de Deus, tem que reinar sobre os reinos desse mundo, mas eles estão sob o meu poder. Eu dou todos eles para você, se você prostrado me adorar. A tentação sempre é essa, um se. Se tu és o Cristo. Uma vez um professor de filosofia, eu falando do evangelho para ele, professor meu, doutor, ele disse: eu só acredito em Jesus no dia que Deus acabar com a fome das crianças no mundo. Eu digo: ótimo, vamos começar aqui, por mim e por você. Faço um acordo com você, pega 10% do seu salário, distribui para alimentar a criança, e eu também já faço isso, 10% do meu salário. Ele disse: não, do meu salário não. Eu digo: por isso que a fome no mundo não passa, porque todo mundo que tem não quer dividir. Você não quer abrir mão de nada do seu salário para diminuir a fome no mundo. Aí quer que ela aconteça assim, é responsabilidade de Deus. Não é? Então, essas autoridades religiosas, inclusive os soldados, zombavam de Jesus. Todo mundo quer uma prova. Mas, irmãos, é só gente do mundo que não crê em Jesus. Quantos crentes fazem prova com Deus? Meu Deus, eu digo que você precisa de uma prova. Olha, eu estou aqui numa aflição. Se Deus fizer isso e isso para mim, aí eu creio. Aí você não lê a Bíblia? Quanto tempo está na igreja? Jesus disse: mais bem-aventurado é o que crê, não é? Do que o que vê. Romanos diz: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu na cruz. Você quer que tipo mais de prova? Ah, porque você quer o quê? Dinheiro na sua conta? Não é preciso Deus para ter dinheiro na sua conta. Vá trabalhar como todo mundo trabalha. O mundo inteiro trabalha e tem dinheiro na conta. Isso não depende de fé. Tem muita coisa na vida que não depende de fé. Depende de uma ordem natural que já foi estabelecida por Deus. Ah, não, se Deus me curar dessa doença, e se Ele não quiser curar, Ele é soberano ou Ele não é? As pessoas têm um diagnóstico aí, faz uma campanha, mobiliza a igreja inteira. Porque se Deus não curar, perdeu a fé? Deus deixou de ser Deus? Se Deus não atender seus desejos caprichosos, Jesus orando ali, ele sabia pelo que ia passar, ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas, contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. E Jesus agora, a gente vê Jesus na cruz em paz. O quadro da crucificação não mostra Jesus amargurado, Jesus blasfemando, insultando o Império Romano. Ele calado, quando ele falou 7 vezes na cruz, foi por algo muito necessário e sem desperdiçar palavras. Mas o que acontece? Um dos criminosos disse assim: os soldados escarneciam e aproximavam. Um dos criminosos crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu, Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. O que esse criminoso queria? Ele queria paz no seu coração? Ele queria salvação? Ele queria que Jesus enchesse o coração dele de amor, para ele morrer em paz e não cheio de ódio. Não. Ele provocava Jesus, ele blasfemava, porque a premissa dele era que Jesus só seria crível se salvasse a vida dele. Mas ele estava sob uma sentença justa. Quem diz isso? Esses são os muitos da vida, sabe, revoltados com Deus. Já viu gente dizendo que não acredita em Deus, com tanto ódio no seu coração? Já viu gente assim? Olha, a pessoa que fala de Deus com ódio no coração é porque acredita em Deus. Na verdade, está em rebeldia mesmo. Se você não acredita em alguém, você já viu alguém falando
que não acredita em mula sem cabeça e falar disso com ódio? Eu odeio mula sem cabeça. Pô, não existe mula sem cabeça. Como é que você odeia algo que não existe? Né? Uma pessoa, quando fala de Deus com ódio, de um Deus que ele diz que não acredita, é porque ele acredita, mas ele está em franca rebelião. Então, esse ladrão representa esses muitos que já estão debaixo da sentença de Deus e quando se dirigem a Deus, provocando Deus. O Senhor é Deus, então faça isso que eu quero, me livre dessa situação, faça isso aqui. Deus não é Papai Noel. Deus é Deus, soberano. Ele tem planos eternos inescrutáveis. Aproveitando para falar essa situação de tantos imigrantes agora, crentes, apavorados. Mas por que você está... Eu vou supor que aqui não tem ninguém nessa situação, certo? Ninguém me disse aqui de ninguém que está aqui sem documento. Mas eu vou aproveitar para dizer. Você está vivendo com medo de ser deportado? Quando você veio para cá, você veio para cá com medo? Ou você diz, graças a Deus que me trouxe para esse país? Graças a Deus, porque na imigração ninguém me pegou. Aí você ficou aqui trabalhando, ganhando dinheiro, graças a Deus. E se Deus agora quiser levar você de volta para o seu país? Ele pode fazer isso? E vai ser uma bênção para você ou não vai ser uma bênção para você? Porque quando você veio para cá, você disse, é uma bênção. Porque se Deus levar você de volta, através da imigração, da política de Trump, esteja certo ou errado, não vou discutir isso, porque então agora não vai ser uma bênção? Em tudo dá graças. Deus lhe trouxe para cá, foi bom o tempo que você ficou aqui, graças a Deus. E se você for pego aí e lhe levarem de volta ao Brasil, dê graças a Deus, Deus tem um outro plano para você lá. Agora, viver aqui com medo, atormentado, na rua, feito um rato, se escondendo com medo do gato, isso é vida de crente, minha gente. O ladrão blasfemava, cheio de ira, de rancor. Quanta gente, inclusive da igreja, quando Deus mexe no queijo dele, fica com raiva de Deus, magoado com Deus, duvidando de Deus. Você perdeu um pouco do seu conforto, agora Deus desabou do céu, do trono dele. Não é? Há muitos que são assim. Mas entre esse ladrão, esse criminoso e o outro criminoso, estava Jesus, ferido, machucado, coroa de espinho, exausto, desidratado, faminto, as costas laceradas, o couro cabeludo todo perfurado com a coroa de espinho, que não fazia parte da sentença, tá certo? Não fazia parte da sentença, aquilo foi abuso dos soldados. O outro malfeitor, respondendo ao seu companheiro de infortúnio, disse, repreendeu, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Esse representa os que creem. Aí você diz, pastor, por que o senhor se identifica com ele? Porque eu sei que eu sou criminoso. Eu sei que a minha justiça diante de Deus é trapo de imundícia. A gente vê tanta gente na igreja se vangloriando por tanta coisa. Digo, meu Deus, olha, enquanto você não conseguir dizer como Paulo, assim, com toda a sinceridade do seu coração, não precisa dizer para os outros, não. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? É porque você não entendeu ainda o que é ser pecador. E você não entendeu ainda o que é a graça de Deus. Miserável homem que eu sou. O apóstolo Paulo, não sou eu não, o apóstolo Paulo. Esse ladrão reconheceu várias coisas, que é o que caracteriza o grupo da humanidade que crê. Os eleitos, como dizem nós, calvinistas. Né? Aqueles amados eleitos por Deus antes da fundação do mundo, só Deus sabe esse mistério, a hora de cada um crer. Em primeiro lugar, esse homem creu que ele, de fato, era um criminoso. Você precisa reconhecer que é pecador, mas se uma palavra virou um chavão. Não, eu sou pecador, mas quem não é? Todo mundo é, né? Então, está tudo bem. Você precisa entender o que significa isso. A miséria que há dentro de você. Jesus disse, eu vim para os doentes. Eu vim para os doentes. Todos nós somos doentes e continuamos adoecidos, apesar da regeneração, da transformação, da santificação. Continuamos doentes, esperando o dia da redenção, em que
Deus vai revelar a glória dos seus filhos, da sua igreja. Não é? Esse criminoso reconheceu que ele merecia uma sentença, e a sentença era contra a vida dele. E ele disse, é uma sentença justa. Por isso que Paulo diz, o salário do pecado é a morte. É mesmo? Você acredita nisso? Você acredita que o salário que você merece de Deus é a sua morte? Então, por que vive com tanto medo de morrer? É o que você merece. Não perca tempo em viver com medo de morrer. Agradeça a Deus porque não morreu ainda. Porque essa hora vai chegar para todo mundo. É o que a gente merece. A gente não merece os favores de Deus. Entende? Por isso que a mensagem da autoajuda é mentirosa. Porque dá a entender que a gente merece. Você pode até cobrar de Deus isso, exigir de Deus. Eu sou o cara, ó, aqui, ó. Cadê a tua bênção? Por isso que Paulo diz em tudo dai graças. Porque se você recebe de Deus coisas boas, agradeça porque você não merece. E se você recebe os males, agradeça porque podia ser pior. Você vai ser obrigado. Obrigado porque eu só perdi o dedo. Senhor, obrigado porque um cara ali injustamente me deu um bufete. Mas ele podia ter dado pancada com um cacete e só deu um bufete em você. Disse, obrigado, Senhor. O Senhor me livrou de algo pior, não é? Você adoeceu, disse, Senhor, obrigado porque essa doença tem cura. Você adoeceu e a doença não tem cura e Deus vai lhe dar mais algum tempo de vida. Senhor, obrigado porque nesse tempo eu posso fazer muita coisa, abençoar muita gente. Né? E se vai morrer mesmo, obrigado, Senhor, porque o Senhor está abrindo para mim os portais da eternidade. E eu vou me encontrar com Cristo, meu Senhor, e conhecer. Você já ouviu falar de alguém no céu lamentando porque morreu aqui na terra? Você já viu alguém na Bíblia, um registro, que alguém foi para a glória eterna e ficou se lamentando? Senhor, o Senhor me trouxe muito cedo para cá. Já ouviu isso? Irmãos, a morte assusta. A Bíblia diz que o pavor da morte escraviza o homem, mas é até morrer. O crente, depois que morre, ele diz, tchau, terra. Ó, ei, quero nem saber mais de voltar. Está na glória eterna, entende? Esse ladrão reconheceu que a sentença dele era justa, merecia morrer. Não ficou se lamentando, Senhor, o Senhor está me tratando com injustiça, eu oro tanto, dou o dízimo, eu sou isso, sou aquilo. Então, ele reconhece outra coisa. Ele reconhece que Jesus era quem Jesus havia dito que era, porque ele diz assim, este nenhum mal fez. Ele reconhecia que a sua sentença era justa, que a sentença sobre Jesus era injusta. Mas ele diz mais, ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O que significa isso? Ele creu que Jesus era o Filho de Deus. Ele creu que Jesus tinha um reino. Quem tem um reino é rei, e quem é rei tem poder. Ele creu que Jesus tinha o poder para reinar aqui na terra, porque ele diz, quando vieres, ele cria que Jesus haveria de voltar em poder e glória. Talvez tenha sido aqui o primeiro registro da Bíblia, dos evangelhos, de um homem que creu que Jesus voltaria com poder e glória, como rei. Quem? Esse criminoso. Ele creu que Jesus haveria de reinar. Ele não desafia Jesus, ele não provoca Jesus, ele não pede nada a Jesus em seu favor nessa terra. Ele sabia que ia morrer, ele estava, como se diz no jogo, o último minuto do segundo tempo, não é? Por isso que eu digo, esse texto me emocionou, né? Porque aquele homem estava tão perto do inferno, e de repente ele foi transportado para o reino do Filho do amor de Deus. Enquanto que o outro ladrão, que rejeitou Jesus, sobre ele permaneceu a condenação. Ele estava tão perto também da eternidade gloriosa como esse seu outro amigo criminoso, mas porque rejeitou Jesus, continuou caminhando para a eternidade infernal. Vejam só, esse quadro mudou a vida de dois homens que nos representam. Os que creem, os que olham para Jesus, baixam a cabeça e dizem, sim, Senhor. E o outro arrogante que provoca. Aí, esse homem, ele não só fez uma declaração de fé. Muita gente faz declaração de fé. Mas ele não se humilha diante de Jesus, sabe? Esse homem, além de fazer a sua declaração de fé, diz, Jesus, eu sei que o Senhor é rei
e voltará para reinar. Agora ele se humilha e diz: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aquele homem estava para morrer. Aquele homem estava com o pé no inferno. Essa simples palavra, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Qual foi o momento em que Deus colocou a fé salvadora no coração desse homem? A gente não sabe, isso é mistério de Deus. Mas ele confessou Jesus ali e suplicou. Olha, irmãos, às vezes eu digo para algumas pessoas, sua vida aqui está difícil. Tem muita gente que vive uma vida sofrida, viu? Não é brincadeira, não. Mas se crê em Jesus, eu digo, tenha paciência, isso vai passar. Eu sofri um acidente, fiquei paralítico. Isso vai passar. Um dia você voltará a correr. Eu não sei o quê, aconteceu isso comigo, eu perdi um filho. Essa dor vai passar. Esse tempo vai passar. Um dia tudo isso vai passar. E nós conheceremos o reino glorioso de Deus por toda a eternidade. Até lá é ter paciência e confiança, entende? Não perca a sua alegria e sua felicidade de viver, porque tem coisas difíceis na sua vida. Lembre, você não merece coisas boas. Segundo, o que é difícil podia ser pior. Terceiro, você tem uma esperança de eternidade gloriosa. Se conforme nisso. Se alegre nisso. Aquele homem pede que Jesus se lembre dele quando voltar no seu reino. Ele não pediu nada para si, não pediu salvação aqui na terra. Ele disse, eu estou condenado, eu vou morrer mesmo. Pensa um homem conformado com a morte. Nunca ouvi um criminoso conformado com a morte como esse aqui. Olha, Jesus que estava calado, irmão, sofrido, ferido, talvez não tivesse nem força para falar, tão exausto, faminto, enfraquecido. Aí Jesus diz aqui, Jesus lhe respondeu. Eu acredito que Jesus virou o rosto com muito sofrimento, porque a coroa de espinho estava ferindo o seu couro cabeludo aqui na nuca. Acredito que Jesus virou o rosto para aquele homem, olhou nos seus olhos e disse apenas isso. Em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esse paraíso que Jesus disse que aquele criminoso iria conhecer no final daquele dia, quando suas pernas fossem quebradas, é o paraíso que Deus prometeu para nós. É para lá que você está indo, vivendo aqui, com ventos contrários a você, com dificuldades, todo tipo de luta. Mas pense no paraíso, pense na sua esperança, o que Deus tem preparado para você. Paulo diz, o que olhos não viram, jamais passou pela mente humana, coração humano, Deus tem preparado para aqueles que o amam. É isso que deve nos dar uma força para enfrentar qualquer luta, qualquer dificuldade aqui. Não é um Deus de autoajuda, que se Ele quiser nos tirar da dificuldade, Ele nos tira. Mas se Ele não quiser, a gente vai orar o Salmo 23. Depois de João 3,16, talvez seja o texto mais lido, mais pronunciado da Bíblia. Só que os crentes ficam na primeira parte. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E cada um pensa o que quiser, né? Uma Ferrari, uma mansão, né? Um monte de coisa. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esquece a última parte que Davi diz. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque não passa por dificuldade, ele está passando pelo vale da sombra da morte. É 2 sofrimentos. Ele diz, porque tu estás comigo. Entende? Aquele ladrão agora enfrentou a sua morte com paz no coração. Tenho certeza que ali ele se sentiu perdoado, ele se sentiu amado, ele se sentiu acolhido por Jesus. E algumas poucas horas depois, ele se encontrou com Jesus no paraíso. E é para lá que todos nós que cremos estamos caminhando. Deus abençoe cada um de vocês com uma fé que está apoiada nas promessas de Deus e não no fato de que você pode ter uma vida muito confortável aqui. Se tiver, dê graças a Deus. Aproveite. Se não tiver, trabalhe para ter, se Deus lhe der condição. E se não conseguir assim mesmo, dê graças a Deus do mesmo jeito. E aí cante esse hino que nós cantamos aqui. Peregrinando por sobre os montes, sempre na luz. A gente precisa saber que nós estamos caminhando para um lugar glorioso. Deus abençoe cada um de vocês. Amém.
Muito obrigado, viu? Que mensagem. Louvado seja o Senhor. Aguinha, Senhor. Então. E seja Deus por essa palavra, né? Estava ouvindo ali a mensagem do Senhor e louvando o Senhor, agradecendo, né? A gente não tem combinado, geralmente, aqui, o que vai vir das mensagens, né? Eu confio nos pastores que eu estou chamando, né? Mesmo o reverendo Alderi, eu deixo a critério dele, do pastor Juscelino e de outros irmãos que estão sendo treinados aqui, líderes para pregar. Mas, olha, é Deus sempre falando. E na mesma linha, um evangelho verdadeiro, um evangelho que confronta os nossos pecados, mas que apresenta a graça de Cristo, não é verdade? Irmãos, nós temos aqui uma liturgia aqui do poder do amor, mas eu não tenho costume de fazer isso, mas hoje é um dia especial, o pastor Juscelino pregou aqui, e ele lembrou do cântico que nós cantamos, Brilho Celeste. É possível cantarmos mais uma vez o Brilho Celeste? Então nós vamos cantar o Brilho Celeste e logo em seguida o Poder do Amor para encerrar, tá bom? Aí nós vamos ter uma oração e o reverendo Alderi vai nos impetrar a bênção final, tá joia? Uma mensagem dessa gloriosa, apontando para Cristo, o Evangelho do Senhor e nos apontando para a glória. Vamos cantar de novo Brilho Celeste. Vamos colocar de pé? Vamos adorar o nosso Deus? Sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Se vejo sombras por toda parte, o Salvador não aonde ocultar. Mas Cristo é luz que nunca se apaga, bem ao seu lado, sempre de andar. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita me vai guiando em meu caminho para a mansão, mais e mais perto, seguindo o Mestre, possuo o gozo da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu.
Amém, glória a Deus. Vamos continuar louvando o Senhor com este cântico, o poder do amor. Venho a ti, Jesus, quero renovar meu ser. Sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar com o poder do amor. Deus, Jesus, o teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os olhos meus, quero ver o teu olhar, mostra o teu amor, vem viver em mim. Renova o meu pensar, ensina-me o teu querer, cada dia mais, com o poder do amor. Meu Jesus,
Espírito de Deus, com poder do amor. Amém. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais esse dia na Tua presença, por mais esse momento de louvor e adoração, Pai. Obrigado, Pai, por cada pessoa que se faz aqui presente. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, que ela é viva, que ela, Pai, é a Tua palavra. Que o Senhor continue a falar conosco, Pai, ao decorrer dessa semana, não somente aos domingos, mas todos os dias de nossas vidas. E que tudo que nós façamos seja unicamente para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. E milhões de anjos. Imagine que coisa gloriosa, milhões de anjos ao redor do trono de Deus, cantando, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. E sem dúvida um dia nós também participaremos desse grande coro. Que a graça de nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, o amor insondável de Deus, o nosso eterno e maravilhoso Pai, e a comunhão, o conforto e a instrução do Santo Espírito, estejam sobre vós, irmãos, hoje e sempre. Amém. Pessoal, vamos dar os avisos bem rápido. Primeiro, se você ainda não fez esse curso Caminhando com Jesus, eu encorajo você a fazer. Entre em contato conosco no final do culto. São três aulas sobre quem é Jesus, o que ele fez e como confiar nele. Você pode fazer online. É uma bênção. Você vai ouvir mais acerca do Evangelho de Cristo. Nós temos também um curso chamado Nova Família, que é um curso básico para você conhecer mais acerca da fé que cremos em Cristo Jesus e como praticá-los e como viver no Evangelho de Cristo. E por último, aqui, aliás, penúltimo, nós temos se você precisa de uma visita, um discipulado, por favor, entre em contato com a nossa querida irmã Thaís, o telefone está lá, você pode tirar uma foto. Ela está me ajudando aqui, né, a fazer as visitas da igreja, não só para mim, mas também temos os oficiais da igreja, outros líderes da igreja, que também fazem visita, tá bom? E é importante nós estarmos juntos, orarmos, estarmos caminhando perto a perto, lado a lado, tá bom? Temos o trabalho das mulheres, né, nós temos todo o segundo domingo, só que agora a gente está alternando. Ó. Aqui foi o último segundo domingo, então quer dizer que no mês de março será no segundo sábado lá em Cherry Hill. Então o trabalho das mulheres vai ser no segundo sábado lá em Cherry Hill, ok? Mas toda quinta-feira nós temos momento de oração, irmãs. É uma oportunidade para vocês estarem juntos como irmãs, orando, tem sido uma bênção, né? O pastor estava pregando ali, né? E eu fiquei imaginando, né? Ele falando da Segunda Guerra, muitos líderes, né, decidindo a vida de milhares, né? E um dos relatos que me chama a atenção é o sacrifício que as pessoas faziam às vezes para conseguir um prato de ralo de sopa, para poder sobreviver mais uma semana. E eu fiquei imaginando, né, que banquete Deus providenciou para nós nessa noite. Que banquete espiritual para nós sobrevivermos mais uma semana. Fora a Bíblia, a oração, tudo que Ele nos dá diariamente. Mas que banquete nós temos tido aqui, não é verdade? Então, não deixem de usufruir essas bênçãos que Deus tem dado. Uma delas é a reunião de oração das mulheres. Estejam juntos para orar. Né? Principalmente nos momentos difíceis, nós precisamos estar juntos de coração. E a oração é um meio poderoso para nós estarmos juntos com Deus e com nossos próximos.
Pequeno grupo, toda primeira sexta-feira do mês, não é essa aqui é a última sexta-feira do mês, nós temos, então, os pequenos grupos. A gente está colocando online, mas a gente vai conversar no conselho, talvez a possibilidade de fazermos já de março presencial. O pessoal está pedindo aí, e é gostoso a gente estar junto, né? Tem umas irmãs com os dons também, né? Não de língua, mas de comida. E aí a gente está querendo ver esses dons das irmãs também. Lembrando que esses pequenos grupos, sim, vai ter momento de comunhão, né, de confraternização, mas o nosso foco é buscarmos esse alimento, esse banquete dos céus, tá certo? Estamos mais próximos. Então, alguém tem mais algum aviso que foi deixado aqui? Não, esteja orando então pelo nosso querido irmão diácono Jefferson, a Pauline, as crianças. Eles não puderam estar aqui, mas mandaram um abraço para a igreja. E já conversei com a minha esposa, então posso falar. Sexta-feira eu vou sair com os adolescentes aí jovens. É uma programação nossa, ela já fiz o combinado com ela na quinta-feira. Então, sexta eu estou livre. E aí a gente vai ver aí para assistir um filme, depois comer um lanche. A gente vai estar falando mais sobre isso aí, tá bom? Mas não tem hora para chegar. Brincadeira, tem sim, senão depois eu não entro em casa. Mas nós vamos marcar aí. Então, chegado o momento, o Márcio, que estava sempre falando aqui, chegou então, né? O PP também e a Jamília, vamos conversar aí para a gente poder estar marcando aí. E aqueles que se sentem jovens também, né? Eu sou um jovem de 43 anos, então vamos lá, tá bom? Então, sem nem mais um aviso, que Deus abençoe a todos. Não vou apresentar, nós temos aqui, já são visitantes, né? A gente apresenta visitantes pela primeira vez, mas vocês são muito bem-vindos aqui. E agora, parece que eu percebi ali, tem um presente novo de Deus aí chegando? Então, pessoal, para quem não conhece, vou pedir então para vocês colocarem de pé. São os queridos sobrinhos da nossa querida irmã Andréia. Apresenta aí, Andréia, para o pessoal. Essa aqui é a minha sobrinha Raíssa. Vai ganhar neném, acho que agora, semana que vem, ela vai ganhar neném. E já tem aquele mocinho ali no colo. Louvado seja Deus. Então, vamos fazer uma oração especial por eles aqui. André, você pode orar por eles, então? Gente, uma família bonita dessa. Deus dando mais um bebezinho. Que vocês segurem firme, né, nas mãos de Cristo e caminhem com Ele. Tá bom? Vamos orar. Deus Pai, Pai amado, Pai querido, eu entrego a vida da Raíssa, Senhor, do Rony, do Gael, nas Tuas mãos, Pai. Que o João venha com bastante saúde, Senhor, que ele venha para alegrar mais essa família, Senhor. E hoje o Senhor trouxe eles aqui porque foi o Senhor que trouxe. Foi o Senhor que fez esse convite, o Senhor que colocou no coração deles para ouvir essa pregação hoje, Senhor. Tanto foi que foi eles que me perguntaram se hoje ia ter culto, que se eu ia estar aqui, e a gente está aqui esperando por eles sempre. É a oração nossa que está chegando, Senhor. Então, eu peço, Senhor, que o Senhor coloque a Tua mão sobre os médicos, sobre quem vai estar lá, Senhor, para fazer o parto dela. Que ele venha igual o Gael veio, Senhor, assim, em questão de minutos, com muita saúde, com muita paz, tranquilidade, que a Raíssa tenha o pré-parto assim, bem tranquilo, mais tranquilo ainda do que o Gael, que ela possa sempre estar guardada em Tuas mãos, Senhor. Não só ela, mas o Rony, o Gael, toda a família deles, Senhor, porque eles estão aqui hoje para representar o quão grande o Senhor é poderoso na vida deles, trazendo eles para conhecer a Tua palavra, conhecer que o Senhor é o Deus soberano de todos nós. Eles hoje não podem entender o propósito da visita deles aqui, mas no futuro eles vão entender e o Senhor vai tocar no coração deles como vem tocando no coração de todo mundo. E essas portas, Senhor, estão sempre abertas para eles e para todos que necessitam, Senhor, da Tua palavra, que necessitam, Senhor, de estar com o coração aliviado nesses tempos de tribulações, Senhor. Então, entrega a vida dos meus sobrinhos, que eu amo tanto, Senhor, em Tuas mãos, como da minha família, Senhor, que eu creio que ainda vão vir mais ainda, para Te visitar, Senhor, para Te servir, só o Senhor sabe, porque a gente só espalha, mas quem recruta e quem define, quem vai estar aqui na Tua casa te servindo é somente o Senhor. Então, eu coloco eles na Tua mão, a nossa igreja em Tuas mãos, e peço que a igreja ore por eles nessa semana que ela vai entrar em trabalho de parto, que o João venha com muita saúde. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Obrigado. Não deixe de comentar uns aos outros, e mais uma vez, pastor Juscelino, muito obrigado. Que Deus continue abençoando poderosamente a vida do Senhor.
Deus abençoe a todos.